Rondinelli, boa tarde. Como é que vocês do elenco, né, e você também na sua ótica, tá vendo esse momento do Guarani, né, essas 5 partidas sem vitórias, 3 derrotas, 2 empates, como é que vem sendo a conversa e o que tem que fazer para terminar aí, talvez aí de forma digna, e se vocês talvez também acreditam que exista aí alguma possibilidade ainda de acesso? Boa tarde. É um momento muito difícil mesmo, né? Nós criamos uma expectativa que foi totalmente gerada por nós, pelo nosso desempenho, pelo nosso trabalho até então, nas últimas 5 rodadas, até o jogo do Vila. E nas últimas 4 rodadas a gente não obteve sucesso. Então isso gerou muita insatisfação por parte interna, por parte do jogador, por parte da comissão, por parte dos torcedores. Isso é notório também, que nós temos uma plena consciência que isso foi um pouco frustrante. Falando na sequência, eu acho que a palavra é dignidade daqui para frente. A gente tem que procurar trabalhar, nos dedicar ao máximo, não podemos deixar cair. A gente sabe que não dá para falar em classificação, não se deve falar em G4, a gente tem que falar em sair dessa barreira, que foi os últimos 4 jogos que a gente rendeu abaixo, obteve resultados que a gente não esperava. Então acho que trabalhar com dignidade para tirar o Guarani desse momento, desse clima ruim que ele não merece passar. Ô Rondinelli, a incerteza sobre o que vai acontecer no futebol do Guarani, principalmente em relação ao lado político, parceria A ou parceria B, isso entrou no vestiário? Cara, isso é um assunto muito delicado. Se tratando, eu estou aqui há quase um ano, sendo bem sincero, essas coisas acabam que chega aos poucos no ouvido do atleta, chega no vestiário. Mas assim, eu acho que é hora de cada um assumir a responsabilidade. Eu acho que cada um tem a parcela de culpa. Vi numa entrevista Humberto, eu acho que ele foi muito feliz em falar isso, porque não tem um culpado, eu acho que todos são culpados. Os atletas têm que sim que assumir, assumir que caiu, porque dentro de campo quem entra é a gente. Lá fora também quem escala é ele. E também os bastidores, a direção também tem a parcela de responsabilidade. Então, eu acho que não é um momento para ficar buscando o porquê ou o porquê disso e daquilo. O fato é que deixamos no momento que a gente poderia crescer na competição, que todos imaginavam que a gente ia crescer, e a gente não conseguiu realmente conquistar isso. O Rondinelli, você é um dos caras mais experientes desse elenco, até pelas passagens por outros grandes clubes que você já teve. E aí você fala em terminar um campeonato com dignidade, mas nesse período e até por outros clubes, tem muita gente que dentro dessa dignidade, de bem, acaba também já tendo a cabeça no outro ano, porque vocês vão seguir a carreira aqui ou em outro lugar. Então é um pouco inevitável separar esse mês de novembro aí que vem por aí, de projetar já 2019, ou dá para separar? Isso é um assunto muito delicado mesmo, porque isso, se tu parar para pensar nisso daí, cada atleta tem uma particularidade, atletas que vêm emprestado, que voltam para os seus clubes, atletas que é o que eu falo de jogadores que eu me enquadro nisso, que quero terminar o 2018 da melhor maneira possível, e todos têm que pensar assim, porque dentro de campo isso ainda vai nos vender, tanto para o Guarani, para passar uma imagem positiva também para o clube, para quem fica, para quem sai. Então é hora de realmente abraçar isso, que, como eu falei, a palavra dignidade é justamente isso, ter dignidade mesmo, abraçar o clube que acolheu o jogador no momento difícil. Então nada mais do que dar o máximo para a instituição Guarani quando estiver em campo. Rondinelli, Guarani e Curitiba vivem realidades muito parecidas, porque são 2 times tradicionais, com camisas, campeões brasileiros, e esperava-se nesse momento que eles estivessem ali em cima, pelo menos próximos ao G4. Como é que você vê esse confronto e, de alguma forma, encontrar um time que tem as realidades parecidas dificulta ou pode fazer o jogo ficar um pouco mais favorável? Eu acho que vai ser um confronto de 2 equipes grandes, como tu disse, 2 camisas bem pesada no cenário nacional. Então a gente espera fazer um grande jogo, como eu falei. Temos que ir para Curitiba entregar o melhor. O Guarani merece isso dos atletas que entrar em campo e fazer um belo jogo. A gente sabe que
a gente precisa de resultado mais do que nunca, acima de fazer um belo jogo. Eu acho que é hora também de ganhar para dar uma desafogada, para melhorar o clima, para a gente realmente ter um mês de novembro mais tranquilo. Ô Rondinelli, o Guarani durante o ano, né, ele acabou trocando muitas peças com o campeonato em andamento, né? Perdeu também muitas peças, né? E tem também essa questão política e tudo mais. Mas focando mais nessa perda de jogadores novos que chegaram também, você acha que isso, de certa forma, pode ter atrapalhado, né? Você ter que se entrosar com um novo time aí, com o campeonato em andamento, com partidas acontecendo terça, sábado e tudo mais? Ou isso não entrou no gramado? Isso influencia completamente. A gente tinha uma base muito forte que era do Campeonato Paulista, e essa base, no começo do campeonato, ela começou a ser desfeita. Então, era muito difícil de você projetar o Guarani a brigar pelo G4 no início do campeonato, tanto que não se falava. Eu me lembro muito bem nas coletivas, quando a gente ganhava alguns jogos ou faziam boas partidas, por parte da imprensa, é óbvio que vai ter uma cobrança. O Guarani é uma equipe que, como a gente falou, de camisa, como foi o caso do Curitiba. Quando entra num campeonato, pelo peso, vai ter uma cobrança para ver um acesso, mas o fato é que não teve um planejamento talvez tão adequado. Por que não teve? Porque justamente por essas mudanças que você está falando. E isso é muito difícil para a comissão, remontar uma equipe, entrosar uma equipe. Quando perdeu também alguns atletas por lesões, que foi meu caso no meio do campeonato, teve que chegar outros, alguns corresponderam, outros não. Então isso influenciou sim. De fato, isso não é desculpa, porque a gente conseguiu passar por cima de tudo isso, conseguimos, mesmo com todos esses percalços, manter e conseguir uma equipe forte, que no decorrer do campeonato a gente foi se fortalecendo, quem foi entrando foi correspondendo, mas o fato é que agora na reta final ninguém consegue explicar. A gente, como eu falei, é uma parcela de todos, creio eu, mas que não estava no planejamento de ninguém, essa baixa nesse momento do campeonato. 5 jogos, né? Dos 5, 3 fora de casa, Rondinelli. Até que ponto para você, na tua opinião, essa semana que o Guarani vai passar fora de Campinas, pode ajudar o Guarani, como você disse na resposta anterior, terminar dignamente o campeonato, sem a teórica pressão da torcida, aquela cobrança, como já aconteceu a conversa aquele dia? Gostaria da sua opinião. A gente sabe que está havendo uma cobrança por parte da torcida. Eu particularmente preferiria jogar os 5 jogos em casa, com a pressão do torcedor. A gente sabe que é um momento difícil para eles, mas no último jogo aqui do Oeste, cara, antes de levar o gol, a torcida estava aplaudindo, a torcida veio e viu a entrega do time. Só que há coisas que a gente não consegue explicar. Tomar um gol novamente aos 47, então é algo que não há palavras para dizer isso. Então gera uma frustração, não só do torcedor. O torcedor ali no final do jogo reivindicar, cobrar, isso aí tá certo, a gente se cobra. Nós jogadores não entendemos. Eu estava do lado de fora ali, no final, tu fala, cara, como? Tu começa a se perguntar. Então é um momento muito difícil, mas como tu falou, a gente tem 5 partidas para cumprir, 2 em casa e 3 fora, então é dignidade, cara. Quando vestir a camisa do Guarani, o Guarani tem uma história, o Guarani tem jogadores que já passaram aqui de muito peso, então merece todo o respeito e todo o empenho por parte dos atletas. O Rondinelli, a queda, né, de rendimento do time fez o Humberto mexer muito na equipe nas últimas rodadas, e a última formação foi com 3 meias ali, né? Eu queria que você comentasse como que você se sentiu jogando ao lado do Longini e do Matheus Anjos, o que você achou dessa formação e você particularmente, a sua opinião sobre a sua função no jogo. Olha, 3 meias, como foi no último jogo, acho eu que foi a primeira vez que jogamos assim, porque lá no começo do campeonato, eu me lembro que jogou eu, Longini e Nazário, mas o Nazário com uma função um pouco mais de característica ofensiva, mais atacante do que a gente, né? E eu me lembro que em todos os jogos, o comportamento do time, comigo e com o Longini, foi um comportamento bom, a equipe deu uma resposta boa. Era até uma das minhas cobranças, depois que eu me recuperei, de o porquê eu não ter oportunidade de nós atuarmos junto, porque ele vinha numa sequência boa, ali quando ele estava fazendo os gols, e eu, teoricamente, era da posição dele. Mas eu entendo, eu respeito, eu sempre falo que a comissão, a gente tem que respeitar a decisão que toma, a gente é atleta, a gente é funcionário do clube, e tem que estar pronto para
atendê-los. Me senti bem no jogo, claro que o ritmo de jogo pesa muito, fazia muito tempo que eu não vinha jogando, joguei algumas partidas esporádicas, então assim, jogava uma, ficava 2, 3 sem jogar, então isso para o atleta é muito difícil você conseguir o seu melhor, você atingir o seu melhor, você só consegue com um ritmo de jogo, mas me senti confortável, acho que enquanto estive em campo pude ajudar a equipe, de uma maneira diferente, sem atletas do lado, dificulta um pouco para o meia, porque a gente facilita um pouco quando tem jogadores de velocidade para colocar a bola na frente. Eu sou um jogador de mais de toque do que de dribles, enfim. Mas eu acho que foi uma boa partida. Quando eu estava em campo, consegui ajudar da melhor maneira possível e estou aqui para ajudar. Eu sempre falei para o Humberto e me coloquei à disposição para jogar em qualquer função pelo Guarani. Ainda falando sobre as mudanças, sábado o Guarani não conta com o Marcão, que foi expulso. É possível que o Humberto só tenha o Poveda, que tem uma outra característica. O que muda na sua visão no time? E o fato de também ser um jogador mais jovem acaba trazendo ainda mais responsabilidade para os mais experientes, você, o Vini, jogadores que estão mais carimbados no futebol? A gente tem o Poveda, um atleta da base, que tem um baita com potencial, e tu disse mesmo, se o Humberto optar por ele, realmente blindar o menino, deixar ele jogar tranquilo, à vontade, a gente realmente chamar o jogo e oferecer para ele, não é hora de jogar responsabilidade para ele, enfim, é um amigo meu, converso com ele, ontem mesmo já estava falando com ele, se tiver a oportunidade de jogar, cabeça boa, nesses momentos também é importante, e essa coisa de novo também no futebol é muito relativo, o jogador tem que ter personalidade e a hora que tiver a oportunidade tem que agarrar. Legal.